eu preciso. Mas aqui depois fica bom, pessoal. Tá bom. Vai. Então, e muitas vezes nós que somos cristãos, e que nós que já estamos na igreja há algum tempo, quem está chegando aqui agora, a gente pode entrar dentro de um momento onde a gente esquece que Deus também vê a nossa humanidade, sabe? Ele nos pede santidade, ele nos pede prioridade, ele nos pede posicionamento, mas ele também olha para a nossa humanidade, sabe? Deus não é um Deus que ignora, que nos ignora, que ignora a nossa identidade, pelo contrário. Só que o problema é que muitas vezes, por a gente esquecer quem é Deus, a gente acha que Deus esqueceu que a gente é humano. E que a gente falha, que a gente erra, que a gente se cansa, que a gente se frustra. E aí a gente acaba não indo a Deus, cansado, frustrado, sobrecarregado. E tudo isso por quê? Porque a gente esqueceu quem é nosso Deus. Hoje a gente vai falar sobre isso. Eu coloquei aqui, é, como Deus lida com a minha humanidade. Como Deus nos enxerga. Porque muitas vezes a visão de perfeição não é de Deus, não é que Deus tem para nós, mas é que você estabeleceu para você mesmo. E se não passar da perfeição com Deus, então não serve. Então, automaticamente é a desculpa que você deu para se afastar de Deus. Sabe? Não dá abertura para que a gente fique de pecado em pecado, mas dá abertura para arrependimento. Dá abertura para autoconhecimento e dá abertura para principalmente aproximarmos de Deus. Entende? Uma vez eu ouvi uma frase e isso ficou no meu coração. Deus não se aproxima de nós, nós nos aproximamos de Deus, quando a gente se aproxima, Deus ele não permite com nojo de nós, tipo, ai, vem, pode vir. Não, Deus ele chama os que estão sujos para lavar, chama os que estão em pecado para serem perdoados, para serem trabalhados e para serem transformados. Deus, ele não lida somente com o meu pecado, mas ele lida também com a minha humanidade. O que que é lidar com a humanidade? É lidar com o sentimento. Fecha a porta. É lidar com o meu sentimento, é lidar com a minha alma. Você não consegue lidar com a sua alma sozinho, por isso que muitas vezes o sentimento grita. Por isso que muitas vezes as minhas vontades gritam. Por quê? Porque eu quero lidar com a minha alma sozinho. Eu quero ser aquela filha que demonstra perfeição para Deus, mas que não quero que Deus trabalhe nas minhas imperfeições. Não quero que Deus trabalhe nas minhas imperfeições. Ou seja, o que que significa, Bia? Significa que é o filho que só chega com os pais com os bons resultados, mas não quer deixar o pai participar do processo. Deus não vai somente lidar com o seu pecado, porque o seu pecado é um resultado de um processo não acompanhado. Se Deus acompanhasse o processo, talvez o pecado não estaria aí. Mas muitas vezes o pecado está aí porque você não permitiu que Deus acompanhasse o processo. Talvez um processo de transformação, talvez um processo de mudança, talvez um processo de mudança de caráter. Mas não, muitas vezes nós queremos mostrar e não sermos transformados. Não adianta eu querer mostrar. Não adianta, o meu demonstrar para o outro não causa nenhuma transformação em mim. O meu saber muito de Bíblia não causa transformação se Deus não me acompanhar dentro do processo. A palavra sem o Espírito ela mata, mas com o Espírito ela vivifica. O que que o Senhor está me ensinando? Não adianta ter conhecimento se não tem revelação de mim em você. Aleluia. Se não tem eu em você, Experiência, né? mais do que somente uma experiência, convivência. Só que você acha que Deus não te vê no dia mal? Você acha que Deus virou as costas para você no dia mal? No dia difícil, ele não olha. Ele é Deus só Deus de dias bons. Ele é Deus só quando você vai na igreja e tá ali orando, louvando com tudo que você tem. Não, Deus é o Deus do secreto, do dia bom e do dia mal. Não é porque você fica longe de Deus no dia mal que ele se afastou de você. Porque mesmo que você não seja fiel, ser fiel é quem ele é e ele não pode negar a si mesmo. A própria palavra diz isso. Ou seja, ainda que você não seja fiel, Deus é fiel. Deus permanece. Então, escute o que eu vou falar agora. Porque, Bia, aonde há excesso de pecado, a falta de acompanhamento do processo. Um cristão que tem excesso de pecado
Eu tô falando excesso, peca sempre na mesma coisa, tá sempre no mesmo pensamento, não consegue mudar. Está faltando acompanhamento de Deus dentro do processo. Você não deixa Deus entrar para trabalhar no processo. Talvez porque você acha que você já tá certo, ou que não precisa, ou talvez porque você acha que Deus não vai querer lidar com isso. Não, você não quer lidar com isso e você colocou isso para Deus. Mas Deus, ele é o único que consegue causar uma transformação genuína de dentro para fora. Nós queremos muitas vezes ser transformados de fora para dentro. O que é o fora para dentro, Bia? Ah, se eu sentir vontade, eu busco. Eu vou para a igreja para ver se eu sinto vontade. Eu ouço um louvor para ver se eu sinto vontade. Eu, vamos lá. Eu leio a Bíblia para ver se eu sinto vontade. Isso é de fora para dentro. Quando você vai sentir realmente a diferença? É quando for de dentro para fora. Você tem que fazer tudo isso, mas não porque você quer mostrar algo, porque você precisa se permitir. Você precisa deixar. Hoje a gente vai falar sobre Elias. Amém? Eu quero que você abra comigo em Primeira Reis. Deixa eu ver aqui primeiro. Ok. Primeira Reis 17. Eu vou ler a partir do 2. Primeira Reis 17. Aqui é bem no início, quando fala de Elias pela primeira vez na palavra, ok? Depois disso, a palavra do Senhor veio a Elias: saia daqui e vá para o leste, e esconda-se perto do riacho de Querite, leste do Jordão. Você beberá do riacho, e dei ordem aos corvos para para o alimentarem lá. E ele fez o que o Senhor lhe tinha dito. Foi para o riacho de Querite, a leste do Jordão, e ficou lá. Os corvos lhe traziam pão e carne de manhã e de tarde, e ele bebia a água do riacho. Elias, ele era um homem espiritual. Ele era um homem conectado com Deus. Ele orou, ele orou aqui ele profetizou sobre a palavra dele e secou. Por quê? Porque o rei Acabe foi um dos reis que foi o rei, a palavra do Senhor fala assim, o rei que provocou a maior ira do Senhor de todos os outros reis. Então o que que Elias fez? Foi lá e declarou uma seca. Só que Deus não se esqueceu de Elias. Você percebe que Deus não se esqueceu de Elias? Por mais que ele tinha declarado a seca, ele não passou pela seca. Aí Deus manda Elias ir para. A gente vai vir aqui e manda ele ir para um lugar para se esconder. Eu quero que você guarde essa palavra. Se esconder. Tem tempos que o próprio Deus te esconde porque ele conhece a sua humanidade. Conhece tanto a sua humanidade que sabe que Elias precisava se alimentar. E antes mesmo de Elias saber, Deus já tinha preparado o corvo para dar pão e o riacho para ter água. Deus não esquece das nossas necessidades como ser humano. Porque como profeta, Deus pode falar, não, ele tem que aguentar. Não falou, agora ele vai ter que aguentar. Não disse, agora ele vai pro deserto, ele vai para lá, ele se esconde, ele tem que aguentar. Mas Deus cuida não só dos seus servos, mas eu quero que você perceba como já estava tudo preparado para Elias. Antes mesmo dele saber o local que ele precisava ir, já estava tudo preparado. Esse é o nosso Deus. Se ele preparou o alimento, porque ele sabe que precisa, por mais que ele seja um Deus que não precise de alimento, ele sabe que nós precisamos. Então já começa aqui com Deus olhando para a minha humanidade. Agora você vai comigo, a gente vai pular e a gente vai lá para Primeira Reis 19. Entre a Primeira Reis 17, 18 e 19 vai para acontecer de Elias, ele vai, ele se encontra com a viúva, aí tem toda aquela questão da viúva, a viúva faz pão e tal, enquanto haver azeite, haverá botija, haverá azeite, aí passa pra frente, ele mata os profetas de Baal, ele chama o fogo de Deus, Deus se manifesta ali, os profetas são matados à espada, e aqui nós estamos logo depois disso que aconteceu, logo depois, e hoje vai ter palavra, a gente vai ler bastante dessa parte aqui. Vamos lá. Ok? Quase o 19 completo. A gente vai ler. Porque eu preciso que você entenda quem é o nosso Deus. Quem é o nosso Deus? Porque muitas vezes a gente acha que Deus é só o Deus que testa. Deus, a gente acha que o Deus é o Deus que quer que a gente guerreie, que só quer que a gente sirva, 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 e Ele espera isso de nós. Mas não é só isso que Ele tem para nós.
Entende? O fato de Deus esperar algo de você, não significa que ele só te olha com aqueles olhos daquilo ali. Deus olha para você de diversas maneiras e você precisa entender isso. Mas a maior maneira que ele te olha é como filho e como ser humano. Como assim ele te olha com diversas maneiras? Dá um exemplo. Eu profetizo. Deus me vê como uma profeta, mas ele também me vê como filha Amém. e também me vê como ser humana. Ele vê minhas limitações. O fato dele pedir para mim fazer algo não significa que ele só está me vendo por causa do que eu estou fazendo. Entendi. Nós que vemos a Deus por aquilo que ele faz, Entendi. mas E ele, Deus, quem ele ele é por é, aquilo que faz. mas ele nos ama independente daquilo que nós fazemos. Amém. Glória a Deus. Porque o amor dele nunca foi um amor, não é um amor circunstancial. Pegou a chave? Olha aí, ó. O amor de Deus não é um amor circunstancial. Então, o que significa? É um amor que não tem circunstâncias. É uma palavra, é um amor, Ágape. não. Ágape. Para de usar essas palavras, usa a palavra Ué, direito, palavra ué, português. Ágape. A ué. palavra que eu quero não é essa, não. Ah, desculpa. Incondicional, não tem Incondicional. condições. Ágape. Que não é Tirou. ágape? É ágape, mas eu queria uma palavra em português. Amém? Vamos lá, 1 Reis 19. Ora, Acabe contou a Jezabel. Jezabel era esposa de Acabe, entendeu? Aquela lá mesmo, aquele ser humano. Ora, Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito e como havia matado todos aqueles profetas à espada. Lembrando que Jezabel, ela era devota ao a Deus Baal. E os profetas de Baal comiam a mesa na mesa dela. Lembrando que Baal não se manifestou diante do povo. E aí o que que aconteceu por ele não se manifestar diante do povo? Foram mortos todos os profetas de Baal. Quem matou eles? Elias. Elias matou todos os profetas, mas eu quero que você veja isso aqui. E guarda isso. O fato de você ser evangelista, de você ser profeta, de você ser levita, se você ser servo de Deus, de você ser obreira, de você ser intercessora, não muda o fato de você ser filha de Deus. Aleluia. Filho de Deus. Não muda o fato de você ser um ser humano. E de Deus olhar para esse lado aqui. Você vai ver agora isso e eu quero que você leia comigo, ok? Vamos lá. Por isso, o 2, 19:2. Por isso, Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe que os deuses me castiguem com todo rigor se amanhã, nesta hora, eu não fizer com a sua vida o que você fez com a deles. Elias, deixa eu só, foram 400 profetas? Baal? Não lembro. Acho que foi. Foi isso, Acho que né? foi. Elias matou vamos lá, mais de 300. Eu sei que é mais de 300, mais de 300 caras. A espadada. Uma passagem atrás você vai ver ele até zoando os caras. Falando assim, nossa, chama mais alto, grita mais alto. Ele deve estar, como ele é um deus, deve estar muito ocupado para escutar vocês. Vamos! Se movimenta mais, talvez ele não esteja vendo o suficiente. Ele tava zoando até os caras num e no outro, depois que ele matou. Fora que aqui, depois que ele matou os profetas, voltou a chover. Lembra? Eu vejo uma nuvem do tamanho da mão de um homem que está surgindo lá do meio do mar. Elias foi revestido do poder de Deus e correu à frente das carruagens. 150. 450 profetas de Baal. Mas enfim, Elias, ele foi. Aqui a palavra vai dizer exatamente: o poder do Senhor veio sobre Elias e ele, prendendo a capa como um cinto, correu à frente de Acabe com todo o caminho. Por todo o caminho. Você tem noção do que é isso? Ele correu mais do que cavalos. Você tem noção do que é isso? A potência de carro é medida a cavalos. E o poder de Deus veio sobre ele. Eu te pergunto, ele deixou de ser humano por causa disso? Guarda isso então. Vamos lá. 19:3. 19:3. Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. Em Berseba Percebe? de Judá, ele deixou o seu servo, entrou no deserto, caminhando um dia, chegou a um pé de giesta, sentou-se debaixo dele, é uma árvore, pedindo a morte. Peraí, sentou debaixo dele e orou, pedindo a morte. Já tive o bastante, Senhor. Tira a minha vida.
Não sou eu melhor do que os meus antepassados. Depois se deitou debaixo da árvore e dormiu. Mas ele não era um profeta? Ele, o poder de Deus não veio sobre ele? Como pode ele ter sentido medo? Não é profeta? Não é usado? Deus não falou com ele? Ele não é a própria boca de Deus na terra? Como que alguém que pode ter sido tão usado por Deus teme a ponto de fugir? Como que ele mata 450 homens, vai à frente do rei, peita o rei, mas quando uma mulher declara que acontecerá com ele a mesma coisa, ele foge? Não deve ser profeta. Não deve ser usado. Não, porque se fosse, não passaria por isso. Meu, deixa eu falar um negócio pra vocês. Tô ficando estressada. Calma, é um encardido hipotético falando. Calma. Um negócio pra... Deixa eu falar um negócio pra vocês. Muito cuidado com o julgo. Muito cuidado com o julgo. Muito cuidado com o julgo. Porque assim, eu fico imaginando as pessoas olhando e falando assim: ué, mas ele não era profeta, por que que ele fugiu? Ele não era a única boca de Deus, porque ele fala que foi um dos poucos profetas que sobrou na terra. Ele sendo o único, por que que ele fugiu? Ele é fraco? Não pode ser fraco, porque ele é usado por Deus. Não é porque você vê alguém que está passando por alguma situação que ela tem mais ou menos de Deus. Porque a medida de Deus nunca foi sobre o quanto eu sou, Aleluia. mas sim o quanto Ele é. Aleluia. Eu tenho que entender que todos nós somos vasos de barro. Todos nós somos vasos de barro e temos a tendência a passar por coisas porque somos humanos, mas nós esquecemos não somente da nossa humanidade, mas da humanidade daquele ou daquela que você vê ministrando, não somente ministrando, mas louvando, não somente louvando, mas adorando, não somente adorando, mas orando. Nós esquecemos não só da nossa humanidade, mas da humanidade do outro. Achamos que porque ele passou pelo que ele passou, não é menos ou mais de Deus. Assim como você, filha de Deus, todo aquela que aceitar Jesus também é. E não cabe você apontar ou julgar nenhum deles. Cuidado com a língua, cuidado com o jugo, cuidado com o que você fala. Cuidado. Ah, porque não fez? Ah, porque não aconteceu? Porque não. Quem é você? Não, volta aqui, mesmo. Deixa eu dar uma. Quem é você? Tô falando, não sei pra quem que é. Deus está falando aqui comigo. Quem é você para julgar? Quem é você para apontar? Se Deus pesa você numa balança hoje, o que sobra de você? Cuidado com a boca. Davi não mexeu. Não mexeu na unção. Não tocou no rei, mesmo sendo perseguido. Não mexeu, não falou, não tocou e você fala. Você abre a internet e vê e você fala. Cuidado com o que você fala. Porque Deus conhece a sua humanidade. Só que agora ele te tira da ignorância. Vamos lá continuar aqui em nome de Jesus. Enfim, Elias veio, passou pro deserto. Você vê que no primeiro Deus mandou ele fugir. Ele mandou se esconder, não fugir, esconder. Deus escondeu ele. Mas no segundo ele fugiu. E aqui você vai ver que ele pegou, ele falou com Deus, ele fez uma oração pedindo a morte. Engraçado é que ele fugiu pra não morrer e chegou lá e pediu a morte. E ele aqui, ele pega e ele deita debaixo da árvore e ele dorme. E de repente, um anjo tocou nele e disse: Levanta-se, e coma. Qual é o versículo que você tá? Eu tô no 5. 5. E agora o 6. Elias olhou ao redor ali, junto à sua cabeça havia um pão assado sobre as brasas quentes e um jarro de água. Ele comeu, ele bebeu, deitou-se de novo. O anjo do Senhor voltou a tocar nele e disse: Levanta-se, coma, pois a sua viagem será muito longa. Engraçado que Elias não pediu pão. Elias pediu morte. Por que que deu pão? Por que que deu pão? Por que que deu água? Uma pergunta retórica ou... Não, eu vou responder. Tá bom, então. Mentira, pode responder. Eu vejo assim que, apesar de Elias
ter se colocado muitas vezes nesse processo, apesar disso, Deus ele ainda deu o pão para a alma dele que estava ferida, deu o pão e deu o propósito. Mesmo Elias rejeitando o propósito, Deus ele falou assim, ó, ainda tem um propósito ainda dentro de você. Você vê que Deus dá aqui pra ele a mesma coisa que ele teve lá atrás, que foi o pão pelos corvos e a água. Mas o ponto aqui é, era Deus lembrando quem Deus era pra ele. Deus não se ofendeu com Elias aqui porque Elias teve medo. Deus não levou Elias de arrasta porque ele teve medo. Mas Deus também não levou em tempo o sentimento, a emoção de Elias ali. Porque Elias pediu a morte, mas Deus entregou pão e água. E Elias era profeta. Ele. Ou seja, aquilo que ele basicamente determinava acontecia. Mas é que por quê? Isso é uma coisa que você tem que guardar com você. Esse aqui ele entendia que quem deu a vida pra ele era Deus. E o único que podia tirar também era ele. Por isso que ele pediu, não determinou nada. Mas o ponto que eu quero trazer aqui pra você é, em meio a tudo isso, em meio a todas essas emoções, em meio a todo esse medo, Deus não se moveu por sentimento humano, mas não deixou de ver a humanidade de Elias. Você entende? Não é porque Deus não responde às suas emoções que ele não vê a sua humanidade. Por quê? Porque eu vou anotar aqui um negócio pra vocês. Eu anotei aqui no meu caderninho que fala assim: como Deus lida com a minha humanidade? É simples. Ele continua se movendo pela promessa. Aleluia. Como assim? Ele olha pra mim, ele sabe que eu vou chorar, ele sabe que às vezes eu vou temer, ele sabe que às vezes eu vou estar cansada, ele sabe que às vezes eu vou estar frustrada. Às vezes vou até pensar em parar, Às vezes eu posso até pensar em parar, em retroceder. posso até pensar, mas Deus, ele continua me movimentando Aleluia. para a promessa. Aleluia. Se você olhar aqui, por que que Deus levantou? Porque Deus não falou assim, Deus olhou para ele e falou assim: você está aqui, mas você não é daqui. Glória a Deus. Você está aqui, mas levanta, coma e beba, porque você vai a outro lugar. Aleluia. Você vai aonde eu vou te levar. Glória a Eu Deus. vejo o seu sentimento, eu vejo o seu sentimento, mas não me movo pelo seu sentimento. Eu sei que você está frustrado, eu sei que você está chateado, mas não é aí que eu quero você. E eu acho tão lindo que Deus foi, ele voltou a dormir. E Deus não se escandalizou com Elias porque ele voltou a dormir. É tipo quando você tá de madrugada, aí Deus te acorda. Nossa, por que que será que eu acordei? Deus fala, é pra mim falar com você. Ai, que soninho, eu vou tentar dormir. Calma. Deus não se escandalizou com Elias. Mesmo ele levantando e comendo e voltando a dormir. Só que tem muita gente que acha que só pelo fato de que, eu errei, Deus não quer mais falar comigo. Deus não quer mais. Pra falar a verdade, isso é tudo um orgulho que você tem pra você não ter que lidar com o seu erro. Porque aqui Deus não fica olhando pra trás, gente. Deus não fica olhando pra trás. E se você olhar aqui, você vai ver novamente, de novo, levante-se, coma, pois a sua viagem será muito longa. O que que Deus está fazendo para Elias aqui? Tá mandando ele para o futuro. Tá falando, sai daí. Para de olhar para onde você está. Para de olhar para o medo que está no seu coração. Vá para onde eu vou te mostrar. Então ele se levantou, comeu, bebeu e fortalecido com aquela, com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites. Às vezes, gente, seu mal é fome. Fome do quê? Na palavra. Às vezes o seu mal é fome. Às vezes tudo que você está precisando é comer, beber e se fortificar. E aqui, realmente, o pão e a água da vida é Jesus Cristo. Você só precisa se envolver com Deus. Mas enquanto você está aí, Deus, porque o Senhor não fala comigo, Deus fala, ó, levanta, coma e beba, se fortifique, porque eu tenho um caminho para você trilhar. Eu tenho um lugar mais longe para te levar. Eu tenho algo maior para fazer. Como você está não é como você vai ficar. Como você está é um processo para mim te transformar. Você se colocou nesse deserto, mas eu não deixei de dar pão e água para você nesse deserto. A palavra está aqui, a comida e o alimento já estão preparados. Se levante-se, não fique mais prostrado.
Chega de ficar prostrado. Aleluia. Nós não fomos chamados. E Deus, ele sabe que nós podemos por um momento se entristecer, mas Deus não se escandaliza conosco, porque você acha que ele não sabia? Quando ele te chamou, quando te chamou como filha, você acha que ele não sabia da sua cobrança excessiva sobre você mesma, da sua vontade de ser perfeito ou perfeita, ou dessa questão toda sentimental de você olhar e ver pessoas e falar assim, ah, acho que eu não sou tão assim porque eu não sou parecida com fulano e com ciclano. Deus não te chamou porque você era igual a alguém. Deus te chamou porque Ele quer fazer de você alguém diferente. O plano de Deus para cada um de nós é que nós sejamos diferentes uns dos outros. Que nós vivemos a história que Ele escreveu para nós. E por isso Ele fala para você hoje: levanta, coma, chega de ficar prostrado, chega de ficar deitado. Não fique mais parado. Se movimente, saia do deserto que você se colocou. E se você sente que você não consegue sozinho, ótimo. Porque você só reconhece que ninguém consegue fazer nada sozinho e nada nós podemos fazer sem Ele. A palavra vai dizer: sem mim nada podeis fazer. Então por que que você está tentando fazer sozinho? E Bia, mas Bia, eu tô na minha área espiritual, tá? Mas e o seu trabalho? Sabe por que seu trabalho não tá indo pra frente? Sabe por que sua empresa não vai pra frente? Ou sua vida sentimental, sua vida familiar? Emocional. Sabe por que que não vai para frente? Talvez você esteja de pé em uma área e prostrado em outra. Por quê, Bia? Porque nisso você só falou que você vai só. Você não deixou Deus entrar, você não deixou Deus trabalhar, você não mostrou o seu processo para Deus e não se submeteu ao processo de Deus. Porque Elias podia aqui também falar: não, vou ficar deitado. Rebelde. E ainda assim Deus não se escandalizaria com ele, mas o que que é o ponto? Deus, quando te entrega o pão e a água, ele espera que você beba e coma do pão e da água que ele te deu. Mas o problema é, muitas vezes nós não comemos e não bebemos do pão e da água. Deus entrega e você fica ali, ai Deus, eu tô aqui ainda. O Senhor deu pão, deu água, mas eu tô aqui ainda. Ela ainda quer me perseguir, ela ainda quer me matar, ela ainda quer fazer, Deus. Não adianta. Pra que que eu vou querer pão e água, Deus? Pão e água vai resolver o que na minha vida? Deus não te dá o que você quer, Deus te dá o que você precisa para manifestar o que Ele quer em você. Quando você entender que não é o seu querer, mas o dele, as coisas vão mudar. E por quê, Bia? Porque ele é um Deus mandão? De forma alguma. Mas porque ele é um Deus que não se esqueceu da promessa. Talvez você tenha se esquecido da profecia que fizeram um mês atrás para você, te entregaram. Ou talvez você tenha se esquecido da palavra de Deus que tem escrito as suas promessas, mas Deus não esqueceu das promessas dele. E ele vigia para que a palavra dele se cumpra. Por isso, não entrega o que você quer, entrega o que você precisa. Como um bom pai. Porque se fosse o que ele queria, ele entregaria a morte para Elias. Mas sabe o que eu acho engraçado, amor? Elias foi um dos únicos profetas que não morreu. Foi o único profeta que não morreu. Foi o único que foi arrebatado. Vamos continuar aqui lendo. Então ele se levantou, comeu e bebeu, fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites até chegar em Oreb. Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna e passou a noite. Ok, ele passou 40 dias e 40 noites andando para chegar no monte de Deus, para ver a presença de Deus. O que Deus está ensinando aqui pra gente? Se você for ler, primeiro ele mostra para você, não age pelos seus sentimentos. Mas mesmo que se você age pelos seus sentimentos, eu estou contigo. Porque mesmo Elias com medo, eu estive com ele. Mesmo cansado desde comer e beber. Não me esqueci quem ele era, porque ele se esqueceu. Ok? Aqui aí ele vai para 40 dias e 40 noites caminhando. Imagina o tanto de pão que esse homem não comeu para andar 40 dias e 40 noites. Mas o ponto aqui também é permaneça. Esses 40 dias, esses 40 noites, Deus está criando o quê? Processo de consistência. Consistência. Quanto tempo era para durar o povo no deserto? 40 dias. Quanto tempo durou? 40 anos. A sua consistência caminhando.
mesmo com medo, mesmo triste, mesmo ansioso, vai fazer com que você permaneça olhando e vendo Deus. 40 dias e 40 noites ele caminhou até que ele chegou no monte e passou uma noite na caverna. E o Senhor apareceu para Elias. E a palavra do Senhor veio a ele: O que você está fazendo aqui, Elias? A primeira palavra, dentro da caverna. Ele respondeu: Tenho sido muito zeloso pelo Senhor, ó Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança e quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou e agora também estão procurando me matar. Você vê que ele também matou o profeta à espada, mas ele estava tão focado na dor que ele não conseguia ver tudo que Deus já tinha feito. E nós fazemos a mesma coisa. Nós focamos tanto na dor que não conseguimos ver tudo que Deus já fez por nós. Olha onde você chegou, olha até onde você veio. Se você chegou aqui foi porque Deus te trouxe. Aleluia. Porque sem mim nada podeis fazer. Amém. Então por que parar agora? Permaneça, persista, até que a palavra venha a você, como veio a Elias. O Senhor lhe disse: saia e fique no monte, na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Mesmo em meio ao medo, mesmo em meio ao medo, e mesmo em meio à tristeza, mesmo em meio ao cansaço, e na perseguição, não faltou direção para Elias. Teve pão, teve água e não faltou direção. Você vai ter pão, você vai ter água e não vai faltar direção. Aonde você estiver, independente de onde você estiver. Não falta, porque o seu Deus ele fala, mas desde que o que que eles quer só? Permaneça aqui. Não fuja. Você fugir de Deus não vai mudar nada. Mas Deus não deixou. Quantas vezes a gente está naquele processo que é difícil, mas aí você ganha alguma coisa, ou ou alguém vem e te abraça, ou alguém vem e faz alguma coisa, e você nem consegue ver a pessoa fazendo essa mínima coisa, Deus fazendo trabalhando no mínimo, porque você está tão focado num problema, e o problema ficou tão grande para você. Você está tão olhando para ele que você não consegue enxergar Deus mais nada. Se seu Deus está pequeno, talvez seja porque ele está distante. Mas se você se aproximar, maior vai ser para você ver ele. Eu brinco que é como se você olhasse um navio no porto. Quanto mais longe o navio, menor ele é, mas quanto mais perto, maior ele é. Ele fica gigante. Assim como você vê um avião. Um avião, você olha lá de longe, ele é tão pequenininho, mas quando você chega perto, ele é tão grande. Se seu Deus está pequeno e se os problemas estão maiores do que o seu Deus, talvez seja porque seu Deus está distante. Ou melhor, talvez seja porque você vê o seu Deus distante. Porque Deus, seu Deus, está próximo de você. E hoje ele fala: permaneça, continue, persevere. Ó, saia e fique no monte, na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. E eu quero que você guarde essa passagem aqui, que eu gosto muito dela. Então veio um vento fortíssimo que separou os montes e esmigalhou as rochas diante do Senhor. Mas o Senhor não estava no vento. Depois veio, depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto houve um fogo, mas o Senhor não estava nele. E depois do fogo houve um murmúrio de uma brisa suave. E foi somente nessa hora que Elias, quando ouviu, puxou a capa para cobrir o rosto e saiu e ficou à entrada da caverna. O que que Deus estava mostrando aqui para nós e o que Elias já sabia aqui? Deus se manifesta de várias formas, mas as formas que Deus se manifesta não definem quem ele é, porque ele é muito maior do que a manifestação. Ele vai muito além daquilo que eu posso ver, daquilo que eu posso sentir. Ele não tá, ele faz fogo cair, faz, mas ele é maior do que o fogo. Ele faz o chão tremer, faz, mas ele é maior do que o terremoto. Ele faz cair chuva do céu, faz, mas ele é maior do que toda e qualquer manifestação, muito maior.
Meu Deus do céu, eu tô sentindo a presença de Deus. Glória a Deus. Uf, vamos lá, eu vou ler o que eu escrevi no meu caderno para vocês em relação a isso. O que ele queria mostrar a Elias era: eu não estou no que você sente. Eu não estou naquilo que você consegue sentir. Você sente o fogo. Você sente o terremoto. Eu sou o fogo, mas também sou a voz suave. Eu faço chover, mas eu não sou só a chuva. Eu sou além daquilo que eu manifesto. E vão muito além do que você sente. Talvez você não esteja vendo Deus, talvez Deus não esteja falando, porque você limitou a Deus ao seu sentimento. Você limitou a Deus àquilo que você sente, aquilo que você pode ver, aquilo que toca na sua pele ou aquilo que move o ambiente. Mas Deus é muito além. Deus está aí agora, agora. Glória a Deus. Ele está aí agora. Só que o fato de você não talvez não sentir um arrepio significa que ele não está. Talvez o fato de você não ver fogo caindo do céu significa que ele não está. Pelo contrário, ele faz cair fogo do céu, se preciso for. Mas chega um momento no nível que ele quer que você entenda que ele vai além daquilo que você sente. Talvez você tem todo, eu sempre vejo um período na vida de todo cristão, eu vejo sempre um período, que é ele entra na igreja, ele começa a ter experiências com Deus, ele sente um arrepio, ele sente um negócio, ele fala, meu Deus, nunca vivi isso. Aí ele vai, aí ele se envolve. Aí o pessoal chama isso de primeiro amor. Ele vai, ele começa a sentir tal, ele começa a querer, a buscar e ter fome, ter sede, e vai, e busca, e aprende a palavra, e vai se desenvolvendo, desenvolvendo, e chega uma hora que ele já não tá mais sentindo tanto Deus, que ele já não tá sentindo tanta vontade de orar, que ele já não consegue mais sentir tanta vontade de ler a Bíblia, que ele já não sente mais tanta vontade de buscar, que ele já não sente mais vontade de estar na igreja, que agora a festinha ficou melhor do que o culto, vai baixando. E vai baixando, e vai baixando. E isso é o quê? Por que que isso acontece, Bia? Esse momento é o quando Deus faz o Nissan dele. O que que é isso? Ele testa, ele está permitindo que você veja e que você aprenda que Deus vai além dos seus sentimentos e das suas emoções. E que você pare de buscar a Deus porque você sente, mas que você comece a buscar a Deus, mas que você comece a buscar a Deus por quem Ele é. Entende? Já é aquele amigo que, mesmo que não faça nada, eu quero estar com ele. E mesmo que eu não queira, Deus vai além das minhas emoções, vai além dos meus sentimentos. Você tem que entender. Talvez você não consiga compreender a grandiosidade de Deus. Porque como colocar algo tão grande e algo tão pequeno que somos nós. Mas O que é Nissak que você mencionou agora? Só para o pessoal sabe, lembrar. Nissar é testar, é quando sem, mas não é provar. É testar para mostrar para você como está o seu coração. Por que que Deus ele permite esse tempo, Bia? Que ele quer, por quê? Porque é nesse tempo que ele te amadurece, que ele te tira do sentimento e que ele faz você se movimentar agora pela promessa, como ele se movimenta. Não é Deus que se afastou. Deus só está querendo mudar a sua visão para você sair do sentimento e entrar na palavra. Sair das suas vontades e entrar nas promessas. Agora, ainda que eu sinta, ainda que eu me entristeça, ainda que eu me canse, não, eu sinto tudo isso, mas eu não sou nada disso, porque eu sou como o meu Deus é. Meu Deus, ele manifesta tudo isso, mas ele é muito além de tudo isso. É, Quando nós temos esse pensamento e quando nós pensamos dessa forma, nós conseguimos, talvez um pouco, compreender a grandiosidade do nosso Deus. Um Deus que vai além daquilo que eu vejo, além daquilo que eu escuto, do que eu cheiro, do que eu sinto. Ele é além de tudo isso. E quando vem assim, eu só lembro que Ele está aqui. E quando eu sei que Deus está aqui, porque a palavra dele fala, não sabeis vós que sois templos do Espírito Santo. Se eu sou o templo do Espírito Santo já está dentro de mim. E não há nada que eu faça para que ele saia. Porque a partir do momento que eu aceitei Jesus, ele entrou. E a partir do momento que eu aceitei Jesus, agora o Espírito Santo está aqui. Deus está aqui comigo. amém. E a presença dele vai ser manifestada através de mim.
E quando eu vou entrando nessa pegada e nesse ponto, eu saio do sentimento e eu entro na visão. Entre na visão de Deus. Como você vai lidar com a sua humanidade? Indo para a visão e para a palavra. Indo para a visão e para a palavra. Amém, amor? É muito forte essa palavra que a Bia falou, e algo que fala muito comigo, que tem falado muito comigo, sobre como Deus lida com a nossa humanidade, que nós podemos ver que no ápice de Elias, por tudo aquilo que ele fez, por tudo aquilo que Deus chamou ele para fazer a diferença mesmo no tempo dele confrontar, muitas vezes, coisas que os outros profetas não confrontariam. E quando eu ouvi também a nossa bispa ministrando uma vez que a gente pode imaginar que ali Elias, ele viveu o auge de, cara, Deus manifestou tudo, Deus fez tudo através daquilo que eu, sabe, mostrei a glória dele e eu realizei aquilo que Deus se revelou aqui, porque Elias matou os profetas. E mesmo assim, aquele na qual eu posso imaginar que Elias fala assim, o meu alvo é esse. E pensou que, ó, com o resultado que eu tive, o alvo tem que ser esse. A Bíblia não diz, mas a Bíblia também nos permite entender e imaginar. Meu alvo era esse, o quê? Que Jezabel mudasse e que o reino mudasse. Só que isso não aconteceu. Aí a minha pergunta é, mesmo com Deus se manifestando, Deus fazendo, Deus revelando, Elias ele foi e falou assim, aí Jezabel ameaçou ele e determinou, ó, se isso não acontecer, que os deuses me castiguem. Aí Elias aqui, ó, tá aqui, ó, no verso 3, 19:3, Elias teve medo e fugiu para salvar a sua vida em Berseba de Judá. E aí o que eu posso ver? O medo pode vir sobre nossos corações. Se veio até, até mesmo para o profeta da época, que nós devemos lembrar que o Espírito Santo não havia descido ainda. Então, o falar com Deus, o dom de ter a Deus ali falando com você, os anjos se manifestando para você era para poucos. E mesmo assim, a humanidade veio. E aí o que eu acho tremendo é o quê? É que mesmo assim, os anjos, o Senhor enviou os seus anjos e mesmo assim Deus teve amor e respeito. Ele falou: Ó, por mais que você queira parar, eu vou fazer você continuar. Você não está entendendo, mas eu não espero que você entenda agora. E aí, Deus tem falado muito comigo sobre esse tema, sobre como Deus lida com a nossa humanidade, desde a semana passada comigo, na qual eu ministrei na terça-feira numa célula, e o Espírito Santo falou muito comigo, principalmente o texto que fala em Timóteo, se eu não me engano, 3. Eu queria abrir aqui rapidinho para vocês. Deixa eu só conferir se é isso mesmo, que é que eu salvei aqui. E aí, na terça-feira passada, eu normalmente acordo cedo para orar, para ler um pouco da palavra, e ali eu estava meditando um pouco no livro de Coríntios. E aí Deus falou muito comigo no livro de Coríntios, e aí assim, eu comecei a pesquisar mais sobre quem nós somos a partir do Espírito Santo entrando em nós. E aí me veio Tito 3. Tito 3, o 4 e 5. Fala assim: Contudo, quando da parte de Deus, o nosso Salvador, a bondade e o amor pelos homens foram manifestados, não por atos de justiça, por nós praticados, mas por causa da sua misericórdia. O que está falando aqui? Como que foi a ação de Cristo na cruz. Não foi através das nossas ações, nós nos justificarmos. Posso ver amém? Mas aqui fala: Mas por causa da sua misericórdia, ele nos salvou. Quem nos salvou? Deus, através de Jesus Cristo. E agora, olha que interessante, fala assim: ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. E aí, quando eu estava lendo esse texto, me saltou essa palavra: lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Aí eu falei: uau! E ali, automaticamente, é por isso que a Bia falou que é muito importante nós, porque só a palavra ela mata, mas com o Espírito ela vivifica. Então, sempre o Senhor quer fazer isso, ele quer unir a palavra com o Espírito. Posso ver amém? Porque o Espírito Santo me revelou tremendamente que existe um lavar regenerador e renovador
sobre nós através do Espírito Santo todos os dias. Através da graça, o Senhor quer nos lavar e regenerar todos os dias. E é um lavar e regenerar do Espírito Santo. Já está sobre nós, nós precisamos acessar. E aqui eu vejo muito porque Elias, nesse tempo, não tinha o Espírito Santo dentro dele, tinha a passagem do Espírito Santo por ele. Nós temos o Espírito Santo dentro de nós. Nós somos justificados por Cristo, agora o Espírito Santo está dentro de nós. E existe um lavar regenerador e renovador. O que é regenerar? É tudo aquilo que estava perdido, tudo aquilo que estava. É como se você pegasse. Sabe aquele. Alguém já jogou tipo o joguinho Street Fighter, um joguinho de luta, tal, não sei o quê? Que aí você vai batendo, aí vai meio que perdendo as estaminas. Regenerador é o que? Ó? A sua estamina é regenerada, a sua energia é revigorada. Regenerador, aquilo que tinha sido perdido, aquilo que tinha sido, sabe, desgastado, é regenerado pelo Espírito Santo. Posso vir amém? E renovador. É renovado. Aquilo que você tinha sentido assim que estava para baixo, que estava, sabe, acabado, é renovador. O Espírito Santo ele renova através da sua misericórdia. O que é misericórdia? A graça. A graça é misericórdia. E ali o Espírito Santo me trouxe diretamente Tito e me saltou, e aí eu lembrei. Eu lembrei quando Paulo falou em 2 Coríntios 12:9 que Paulo estava falando sobre o espinho da carne dele. E ali eu vejo muito Paulo, cara, Paulo, ele é muito tremendo, assim. Porque em 2 Coríntios 12, Paulo ali, ele já estava já terminando de passar as suas instruções para a igreja de Corinto. Só que aí nisso ele ainda parou para falar sobre aquilo que ele passou, na qual ele teve um espinho da carne enviado por um mensageiro de Satanás. E, gente, vamos lá, era Paulo. Paulo que trouxe, assim, digamos que 2 terços ou 1 terço do Novo Testamento de ensinamento para as cartas das igrejas. E ali ele falou assim, para evitar que. Aí, olha o que fala, 2 Coríntios 12:7. Fala assim, Paulo fala, para evitar que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações. Foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, para me atormentar 3 vezes. 3 vezes pedi ao Senhor que tirasse de mim. Aí ele, porém, disse, Paulo falando, ele, porém, disse. Quem que falou? O Senhor falou para Paulo. A minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E ali eu voltei diretamente para Tito. Tito 3:4. Aliás, Tito 3:5, que fala: há um lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, na qual a graça traz isso pela misericórdia do Senhor. A graça, a minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Olha o que Deus está mostrando aqui através da história de Elias. Elias, no momento mais fraco dele, o momento de maior fragilidade, onde ele teve medo e ele professou, ele pediu para que ele, sabe, parasse com tudo, abortasse o chamado dele. Não, Deus demonstrou a graça dele, a misericórdia dele, e falou: eu estou enviando sustento para você, continue. Deus. Deus respeita a nossa humanidade. Deus liberou a graça sobre nós através da nossa humanidade. Só que muitas vezes o que a gente está esperando é colinho, mas Deus não quer trazer colinho para você, porque a quem mais é dado, mais é requerido. É isso que você não entendeu ainda. A graça dele te basta para você continuar operando através de que Cristo falou do seu chamado. Verdade. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente nas minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. As suas fraquezas não é para expor você, para denunciar você ou para afastar você de Deus, é para demonstrar a graça de Deus sobre a sua vida. É uma oportunidade que Deus tem colocado na sua vida para você demonstrar o amor de Cristo, a graça de Cristo. Posso ouvir um amém? E, gente, vou ser sincero aqui, muitas vezes, eu imagino Paulo aqui. Paulo chegou, gente, a gente vai ver o livro de Coríntios, Paulo chegou aos Coríntios já falando, não cheguei com demonstração, assim, não cheguei com palavras persuasivas, é com espírito e poder. Vamos embora. Vamos pro fight, entendeu?
Vamos, sabe, fazer, entregar recado, entregar palavra profética, e aí depois ver o testemunho. Aí a pessoa fala: Meu, aconteceu tudo que você falou, ipsilipse. Você orou por mim, passou a dor de cabeça, passou tudo, tal, não sei o quê. E aí, assim, aí Paulo, aí assim, eu fico imaginando: Pô, Deus, orei aqui 3 vezes, eu sou Paulo, e não sai. Que história é essa, Deus? Aí Deus falou assim pra ele: Calma aí, cara. A minha mente, Samuel, vai longe, eu fico só imaginando, assim, né? Porque esse é meu relacionamento com Deus, eu fico só imaginando. Aí eu, calma aí, cara. Por que que você quer depender daquilo que você fez ou deixou de fazer? Por que que você quer, sabe, continuar mais pra frente, continuar a sua trajetória, continuar o seu processo, o seu caminhar com aquilo que você fez ou deixou de fazer? Deixa a minha graça moldar você, deixa a minha graça transformar você. E essa maravilhosa graça está aqui nessa noite. Posso ver um amém? Está aqui nessa reunião. Essa graça é maravilhosa, ela é transformadora a ponto de transformar o nosso coração, a ponto de transformar cada um de nós. Posso ver amém? Porque tem um texto também que eu gosto muito. A Bia falou que hoje está liberado, né? Passar pela Bíblia, né? Tá, eu ainda não terminei, mas tá. Mas rapidinho só. 1 Coríntios 15:10 fala assim: Mas pela graça de Deus sou o que sou. Pela graça de Deus sou o que sou. E a sua graça para comigo não foi inútil. Antes, trabalhei mais do que todos, contudo, não eu, mas a graça de Deus comigo. Meu Deus. Por mais que você tenha feito, ai, mas Samuel, parece que todos sentem mais a graça do que eu. Samuel, parece que, sabe, todos faz muito mais do que eu faço, parece que o dobro, trabalho o triplo. Aí eu fico cansado, fico sobrecarregado. Primeiro que o Senhor está falando para você hoje, eu lavo você com um lavar regenerador e renovador. Segundo, a minha graça te faz quem você é. Você é quem você é porque a minha graça repousa sobre você. É forte isso. Muito forte. Aleluia. Amém? Amém. Vou continuar aqui rapidinho, já juntando com o que o Samar tá falando. Gente, a nossa humanidade é também a demonstração da nossa fraqueza. E o que o Senhor está falando é que quando nós estamos bem, Deus está com nós. Mas quando estamos mal, Deus nos trabalha e nos transforma para que a gente fique bem. E não só fique bem, mas no dia mal, para que a gente seja mais maduro. Ele nos amadurece. Lembra? Deixa Deus entrar no processo. Eu gosto muito que Jesus, ele era filho do homem para alguns e filho de Deus. Quando Jesus ele fala que ele veio como homem, mas também como Deus, o que ele estava mostrando? Que a humanidade e a santidade parecem coisas distantes, mas elas podem e devem caminhar juntas. Jesus veio, a gente não pode esquecer disso, para lembrar que tem como ser humano e se santificar e andar em santidade. Porque se santificar, quem santifica é Cristo. Só Cristo, só o que é santo pode nos santificar. Nada que eu faço me santifica, quem me santifica é Cristo. Mas quando eu caminho com Cristo, eu caminho em santidade. Lembra? Há um diabo, pecado, tá faltando Deus no processo. E eu vou falar melhor. Aonde há repetição de pecado, falta Deus no processo. Porque quando você erra em algo, se você erra naquela coisa ali, e você se apresenta a Deus e Deus trabalha em você e você agora sabe que você como que é, amém. Deus entrou no seu processo e transformou o seu caminho. O problema é quando você não abre o seu caminho para que Deus entre no processo. Bia, como eu me abro para que Deus entre? Fala com ele. Bia, como eu falo com Deus? Se você falar com ele agora, ele vai te escutar. Aleluia. Eu eu estava escrevendo umas coisas um tempo atrás e o Senhor falou para mim: como eu tenho convicção da presença de Deus, se eu não sinto, se eu não vejo, se eu não escuto. Aí o Senhor fala: o meu justo viverá pela fé. A minha convicção está ligada no meu crer. Eu falo agora crendo que Ele está me escutando. Eu falo agora crendo que Ele está me ouvindo. E mesmo que Ele não manifeste, eu continuo confiando que Ele me escutou e que Ele me ouviu. E me estou aberta para ouvir e escutar tudo que Ele tem a falar.
Uma coisa que o Samuel falou é: Deus muitas vezes não vai te dar colo, porque a gente acha que porque Deus não dá colo para nós, Ele também está ignorando a nossa humanidade. Pelo contrário, Deus sabe justamente como lidar com a gente, principalmente nesses momentos. E o fato dele não passar a mão na sua cabeça não tira o amor que ele tem por você. Nós temos que guardar isso dentro do nosso coração. Não é porque Deus não passou a mão na minha cabeça, não é porque Deus não me levantou alguém no meu tempo de choro, não é porque Deus não fez algo enquanto eu estava triste, chorando, chateado, que Deus deixou de ser o Deus que me ama, o Deus que me vê. Lembre, maior do que o seu sentimento, do que as suas convicções é Deus. Deixa eu continuar rapidinho aqui. Ele perguntou, uma voz lhe perguntou: O que você está fazendo aqui, Elias? E ele respondeu: Tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares, mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou, e agora também estão procurando matar-me. O Senhor lhe disse: Volte pelo caminho por onde veio. Minha pergunta para você é: se Deus pega, faz tudo isso e manda você voltar pelo caminho que você veio, você vai ou não vai se sentir rejeitado por Deus? Mas o que Deus queria se mostrar para Elias? Você não precisa fugir porque eu te justifico. Não, não tenha medo. E mesmo se você tiver medo, eu vou no seu medo. Porque Deus se foi com Elias no medo de Elias. Se você estiver triste, eu estou dentro da... Você entende? Aonde você estiver, Deus pode estar lá. Se você crê. O pão e a água estão preparados. Volte pelo caminho, vá para o deserto de Damasco. Chegando lá, unja Hazael como rei da Síria. Unja também Jeu, filho de Nissim, como rei de Israel, um novo rei. E unja Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meloá, para suceder a você como profeta. Geu matará todo aquele que escapar da espada de Hazael. Eliseu matará todo aquele que escapar da espada de Geu. No entanto, fiz sobrar 7.000 em Israel, todos aqueles cujos joelhos não se inclinaram diante de Baal, e todos aqueles cujas bocas não os beijaram. O que o Senhor está falando é: volte, porque você não está sozinho. Eu já separei, eu já fiz o plano. Eu já tenho reis separados para reinar. Eu já tenho um profeta que vai vir logo após você. Você não vai morrer, você vai subir ao céu junto comigo. Porque eu farei, eu vou te. Como é que fala mesmo? Eu iria arrebatar você. Só que Deus não contou isso para Elias. Mas Elias não deixou de obedecer por não saber o plano completo. Não é porque Deus não fez o que você quer, que ele não sabe da promessa que tem na sua vida. Lembre, essa promessa foi Deus que fez, o único que sabe como ela vai se cumprir é ele. E você, o que que eu faço, Bia? Como eu lido com a minha humanidade? Eu submeto a minha humanidade em obediência. Eu vou chorar, às vezes, se preciso for, eu vou sorrir, se preciso for, eu vou cansar, às vezes, talvez às vezes eu fique sobrecarregada, mas o importante é Deus estar comigo em todo o processo, porque Ele está olhando para a promessa, Ele está olhando para. Guarda esses três P's: promessa, propósito e palavra. Anote isso. Deus é Deus de promessa, propósito e palavra. Deus estabelece a palavra. Deus, ele tem um propósito e estabelece a promessa. E quando eu entendo isso, e agora eu descanso no Senhor, porque essa visão está sendo gerada em você hoje. Aleluia. Uma visão onde não está estabelecida nos meus sentimentos, mas na promessa, no propósito e na palavra. Bia, então por que que eu não estou sentindo Deus como antes? Porque eu não estou ouvindo Deus como antes. Porque agora é o tempo que Deus, ó, separou para que você aprendesse a caminhar por esses três. Sai do sentimento, das emoções, da visão, do ouvir, do sentir e entra na promessa, no propósito e na palavra. Aleluia. Veja como Deus vê. E aí você vai caminhar conforme Ele quer que você caminhe, em nome de Jesus. Glória a Deus. É Amém? isso. Glória a Deus. Amém. 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 Agora você ora. Amém, Deus amém. agora.
para orar, amém? Amém? Faz sentido isso pra vocês, gente? Ficou confuso alguma coisa? Vocês esperavam uma resposta mais. Acho que mais direta, eu fui direta. Acho que eu consegui ser direta. Mas eu vou ler vocês. Ó, Bia, a Larissa falou: Bia, em Provérbios está escrito acima de tudo, guarde seu coração. Entretanto, Jeremias diz: enganoso é o coração. Diante disso, como podemos ter uma visão concreta sobre o coração segundo a Bíblia? Qual é a perspectiva correta de acordo com a visão de Deus? Tu Palavra. responde? Hum? Você quer responder ou... Eu ia responder, pode falar. Pode falar então. A palavra de Deus vai falar que no nosso coração, que o nosso coração, toda vez que Deus fala sobre o nosso coração, ele pode estar demonstrando como se ele estivesse falando da nossa alma. E quando ele fala da nossa alma, ele também está falando sobre sentimentos. Quando ele fala para você guardar os seus sentimentos, é para que você não dê acesso a eles, às pessoas, para que você vigie, para que você tome cuidado, tanto com os sentimentos dela para com você, quanto o seu para com dela. Mas quando ele fala que o seu coração é enganoso, ele está falando sobre você não caminhar por sentimento, não caminhar pelo que a sua alma está gritando, mas pela visão de Deus. Por isso que eu sempre falo. Homens e mulheres de Deus não caminham por sentimento, mas caminham por visão de Deus. Quando o Senhor fala para você, guarda o teu coração, Ele está falando, guarda as suas emoções, vigie com as suas emoções, deixe e não Você falou e permita. ela saiu. Nossa, você deve ter caído, tadinho. Mas enfim, depois ela volta e assiste. Mas Amém. não permitir que as pessoas qualquer pessoa tem acesso a elas, mas também não confiar plenamente nelas, e sim confiar em Deus. Amém. É Amém? isso. Tem mais pergunta? Se alguém tiver alguma pergunta também, esse é o local que a gente deixa para vocês fazerem pergunta, uma dúvida também. É um discipulado aqui realmente, amém, gente? E é muito importante a gente ter esse entendimento da dinâmica mesmo de Deus para conosco, da nossa humanidade, sabe? Porque essa dúvida da Larissa é bem comum, porque muitas vezes o livro de Provérbios ele vai falar sobre principalmente guardar o nosso coração, porque o livro de Provérbios ele é conduzido pela sabedoria. E muitas vezes para você ter sabedoria, você não pode estar agindo conforme o seu coração barra suas emoções estão falando para você. Porque realmente Jeremias fala, enganoso é o coração do homem. E Jeremias ainda fala também, né? Maldito é o homem que confia no homem. Ou seja, muitos pegam esse texto e acham que não é para a gente confiar em ninguém, não é para a gente, sabe, não. Jeremias está falando sobre maldito é o homem que confia em si mesmo. Confia em si mesmo, confia em si mesmo com as suas próprias emoções, suas próprias convicções para você caminhar sozinho. Nós não fomos chamados para caminhar sozinhos. E nós não fomos chamados para caminhar sem a presença de Deus. Sem nós estarmos debaixo, com humildade. Amém? Com humildade na presença de Deus. Amém? Amém. Glória a Deus. E é isso, gente. Tem alguém que tem alguma pergunta para fazer? Ficou confuso alguma coisa? Enquanto vocês forem fazendo, se tiver alguma pergunta, a gente já vai orar. Aí eu vou pedir para depois vocês, depois que assim que acabar a oração, quem puder, abre a câmera, por favor, para a gente tirar uma foto. Amém? Abre a câmera aí, Larissa, depois, Maiara, Michele, Gabriel, Alessandra. Eu falei que no final ia pedir para todo mundo abrir a câmera para a gente tirar uma foto. Amém? Amém? Vamos orar, mano? Vamos lá. Não, eu já orei de início, você ora de final. Amém. Abre suas mãos, feche seus olhos. Espírito Santo, que nessa noite, Pai, nós tenhamos aprendido a cada vez mais conhecer quem o Senhor é. Deus, conhecer quem mais Deus é. Deus, nós pedimos que o Senhor se manifeste, mas que principalmente que o Senhor abra os nossos olhos para que e a nossa mente, para que a gente entenda que o Senhor se manifesta todo dia de diversas maneiras. Que a gente aprenda a ler, que a gente aprenda a ver, que a gente aprenda a caminhar, Pai, e perceber, a ter a percepção desse seu manifestar, Pai. Que a gente que age em nossa sensibilidade de forma diferenciada, para que nós possamos, Pai, tocar em Ti, Pai, para que nós possamos acessar a Tua graça hoje. Pai, dá a convicção no nosso coração que o Senhor é o Deus que habita, Pai. Mesmo em meio a onde tem tristeza, o Senhor leva alegria. Aonde há fome, o Senhor leva alimento.
Aonde há sede, o Senhor traz a água, Pai. Que a gente entenda isso, que o Senhor não é o Deus de longe, mas que o Senhor é Deus de perto. Em nome de Jesus. E o Senhor guarda o nosso coração, Senhor. Eu oro hoje, Pai, que agora, que a partir de hoje a nossa visão mude, o nosso sentimento em relação ao Senhor mude, e que a gente tenha entendido esse processo, e que a gente entre agora nessa nova maturidade de promessa, de propósito, de palavra. Faça a gente enxergar como o Senhor enxerga, Pai, e faça a gente ser transformados para sermos da medida que o Senhor quer. Nós amamos a Ti, Deus, e obrigado por entender a nossa humanidade. Obrigado por tirar o peso das nossas costas. E obrigado por tirar o medo do nosso coração. Jesus. Senhor, que a gente possa entender o seu amor, ou pelo menos sentir ele, de uma forma tão completa que todo medo bata em retirada, e que todo cansaço seja desvanecido, e que a alegria edifique e mude o nosso rosto. Em nome de Jesus, amém. Amém. Glória a Deus. Amém? Glória a Deus. Gente, obrigado por cada um de vocês estarem aqui conosco nesse tempo muito especial. Amém? Amém. Lembrando que esse discipulado é quinzenal, então uma segunda-feira, uma sim, uma não, nós estamos aqui das 9 às 10, amém? Hoje a gente atrasou um pouquinho, passamos um pouquinho do horário, mas geralmente das 9 às 10. Então se programem para nós estarmos juntos em nome de Jesus, amém? Então, agora que a gente já orou, vamos tirar a nossa foto, amém? Deixa eu pegar aqui a câmera. Eu vou já deixar pronto para postar no Instagram do Legítimos. Deixa eu pegar aqui. Opa, vamos lá. Vamos lá, vai lá. Vamos lá, gente. Em três. Sorri aí, hein? Cadê? O Lucas desligou? Ah, tá. E Tá. aí, leva a Vai lá. chamada. Três, dois, um. Aê! Gente. Depois manda lá no grupo. Acho que eu só não tenho o arroba da Edmara. Edmara, depois você manda lá no grupo o seu arroba do seu Instagram, tá bom? Que aí eu vou marcar todos vocês, tá bom, gente? Feliz você estar aqui, viu, Edmar? Ficamos muito Isso aí, felizes. Edmara. Glória a Glória a Deus. Deus. Amém? Então é isso, gente. Um beijão pra vocês. Um bom início de semana. Amém. Se precisarem de alguma coisa, estamos aqui, estamos por aqui. Glória a Deus. E vamos juntos, em nome de Jesus, crescendo em Cristo. Amém? Um Amém? beijão pra vocês, tá?